Olá, aqui é o Alberto Guerra, juiz de equitação de trabalho, e gostaria de fazer um breve comentário sobre uma das categorias com a disputa mais acirrada desta etapa do campeonato, a categoria aberta Jovens Cavaleiros. O Lian, junto com a Irina, campeão dessa etapa, fez uma apresentação muito consistente. Durante toda a apresentação, a Irina se apresentou muito tranquila e confiante, com transições muito suaves e muito seguras em todos os momentos. O Luiz Fernando com a Shakira da mesma forma também fez uma apresentação muito consistente e segura, com uma fluidez de movimentação, mesmo fazendo as transições muito boas, e a Shakira seguindo na execução dos obstáculos de uma maneira muito tranquila, em especial na ponte, em especial no bônus. Shakira apresentou uma pequena reação à embocadura na porteira, logo após abrir a porteira e transpor o obstáculo. Uma pequena reação, mas nada que desabone a apresentação em geral do conjunto. E também o Lian com o Kiwi, o terceiro colocado dessa categoria, também uma apresentação bastante segura, Kiwi uma movimentação bem tranquila durante toda a apresentação. Uma única sugestão para os concorrentes é um pouquinho mais de contato nas rédeas, para que o cavalo fique mais encaixado e engaje mais os posteriores embaixo da massa. Isso pode potencializar no futuro mais energia na apresentação e, consequentemente, uma valorização maior das notas nos exercícios, tá ok? De qualquer forma, meus parabéns a todos os concorrentes, em especial aos vencedores, pela excelente apresentação. Olá, eu sou o juiz Alberto Guerra e eu gostaria de fazer um breve comentário sobre os 3 conjuntos campeões da categoria Cavalos Novos A. Também uma categoria com uma disputa bastante acirrada entre os 3 concorrentes. O Sérgio Faria, junto com o Duque, fez uma apresentação bastante consistente, com muita seriedade e também com transições muito boas. Uma apresentação feita a galope, isso eleva um pouco a dificuldade da apresentação. Consequentemente, quando bem executada, existe uma valorização das notas. Transições muito boas, fez uma passagem pela ponte muito consistente e em geral foi uma apresentação muito segura. Duque se movimentou muito bem durante toda a apresentação. A Júlia, junto com a Cleópatra, também fez uma apresentação muito consistente. A Júlia vem em uma evolução visível durante as etapas no campeonato. Tem um conjunto com muito potencial aí junto com a Cleópatra. A apresentação também, a Cleópatra se demonstrou muito segura durante toda a apresentação, com transições bastante suaves e execução muito segura de todos os obstáculos. Também a passagem pela porteira e pelo sino foram muito bem executadas. O último concorrente da tríplice coroa aí dos 3 campeões, o Paulo Roberto junto com o AP, também uma apresentação bastante segura e consistente. O AP sempre muito disposto nos obstáculos. Ele teve um pouquinho de reação e imobilidade nos obstáculos 4 e 5 e levemente hiperflexionado durante a transição de entrada do obstáculo número 3. Mas também igualmente um conjunto com muito potencial e realizou transições dos obstáculos muito adequadas e muito equilibradas também durante toda a apresentação. Meus parabéns a todos os concorrentes, em especial aos 3 ganhadores dessa etapa. Olá pessoal, sou Elcio Sabadini, venho comentar Aberta Amadores. Queria primeiramente salientar que muitos conjuntos fizeram muito boas provas. Alguns detalhes que vêm a definir o primeiro lugar para o terceiro e os demais que ficaram atrás, tá? Começamos pelo terceiro lugar. Aldenice Sierra fez uma boa prova. Falta um pouquinho de impulsão para o cavalo dela, tá? Aldenice, tá faltando um pouco de impulsão.
e mostrar mais as transições quando você chega nos obstáculos. Definir essas transições para os juízes, tá? A prova para você pode estar gostosa, agradável, e aí você relaxa um pouquinho, é onde os cavalos sabem fazer a prova, e aí falta aquela mostrar para nós a transição, tá bom? Mas fez uma boa prova. A Karen e Gaia, que ficaram em segundo lugar, fez uma boa prova, excelente regularidade. O que é excelente regularidade? Ela manteve seu cavalo o tempo todo, até ao final da prova. Então isso é importante demais. Teve transições boas também, perde alguma coisinha ali, e a impulsão do cavalo dela pode aumentar, aí ela vai conseguir, aí você, no caso, Caio, e vai conseguir aumentar suas notas, tá bom? O primeiro lugar ficou Renata e Antares. Fez uma boa prova, um bom ritmo, teve boa impulsão. Às vezes você perde o contato de seu cavalo, mas é um cavalo bem postado, então esse cavalo não se desequilibra. Ele mantém o ritmo, né? E mantém a impulsão. Com isso, a chegada dos obstáculos mostra-se para nós as transições e mostra a qualidade dos exercícios, tá? Vocês todos estão de parabéns. Falta pequenos detalhes para vocês, mas isso é o comentário de um juiz. A gente sabe a dificuldade que é fazer uma prova, mas estão de parabéns e torço para que no Brasileiro vocês vá melhor ainda. Um abraço a todos e parabéns. Olá, eu sou o juiz Alberto Guerra e gostaria de fazer um breve comentário sobre a apresentação da Maria Fernanda junto com o Quieto na categoria Mirim. Uma apresentação muito consistente, muito madura, o cavalo muito tranquilo durante todo o percurso e principalmente uma apresentação muito objetiva em direção aos obstáculos, direta e de uma maneira muito consistente. Duas transições muito boas, em especial na ponte e no obstáculo número 3, no bônus. Duas transições bem equilibradas e o conjunto todo com uma apresentação muito harmoniosa. Uma sugestão para as próximas apresentações é uma apresentação com um pouco mais de contato nas rédeas, um pouquinho mais de engajamento, com certeza irá favorecer a apresentação e também potencializar as suas notas. De qualquer forma, agradeço a participação de todos e foi uma apresentação muito consistente. Parabéns! Olá a todos, aqui é a Cláudia Lechonsky com alguns comentários sobre a categoria amador. As três colocadas tiveram apresentações muito bacanas, muito equivalentes, com pouca diferença, mostrando o galope consistente, boas transições, os exercícios bem marcados, né? A diferença de classificação, eu diria, nas duas montadas da Carla, o Fantástico, o cavalo que ficou em terceiro, em relação ao Único, o Único tem mais andamentos um pouco mais expressivos que justificaria a diferença da nota, porque a Carla em si fez as duas provas praticamente iguais. A Sofia com o Carioca fez uma prova muito expressiva do começo ao final, com bastante brilho, o cavalo com um grau bacana de reunião e elevação, mesmo assim mantendo o galope de 3 tempos, a boa parte do tempo, a maior parte do tempo, que às vezes é um pouco de desafio para os cavalos marchadores. Então foi uma categoria, como sempre, muito disputada. Todos os concorrentes estão de parabéns. Passando agora à categoria aspirantes,
Para nós na equitação de trabalho é sempre muito bacana quando temos as várias raças e os vários estilos de equitação em comparação e cada um mostrando bons resultados à sua maneira. Aqui no terceiro lugar temos o Matheus com o cavalo crioulo, conjunto que evoluiu bastante, né? Com mais calma e mais estratégia de percurso nessas 3 etapas. As transições bem tranquilas, bem marcadas, né? O cavalo bem submisso, o cavaleiro mostrando as qualidades de seu cavalo, um terceiro lugar bastante merecido. O cavalo Paulo Roberto com seu manga larga marchador, mostrando, né? Apresentando com muita elevação, um galope bem marcado, figuras bem desenhadas, né? O cavalo bem imponente, bem altivo, mostrando um bom galope. A Rosvita com seu experiente e venturoso, dando uma aula aí de equitação de trabalho. A Rosvita sempre monta com muita elegância e eficiência, junta essas duas coisas. O cavalo também é um daqueles garanhões lusitanos clássicos de equitação de trabalho, que é sempre um prazer ver trabalhar, uma alegria ver que ele está tão bem com essa Amazona. E é isso, mais uma categoria bem disputada, bem profissional, e parabéns a todos os concorrentes e aos seus cavalos também. Passando agora aos comentários da categoria Cavalos Novos B, também sempre muito disputada e nos mostrando tipos diferentes de equitação e de cavalos. Ana Vitória com os 2 cavalos dela, o Chiquinho, sendo apresentado de Hackamore Western, que sabemos é uma embocadura que requer bastante sensibilidade e trabalho. Esse é um cavalo de trabalho muito sério, muito focado em tudo que colocam para ele, né? Ele é mais recente aí nas provas de equitação de trabalho, ainda está aprendendo algumas coisas, fazendo o redil a passo, então no conjunto uma e outra nota menor, mas muito convincente, terceiro lugar bastante justificado. No segundo lugar, o Fábio com o Belo Hidalgo, na minha interpretação, ganhou notas pelo comportamento inabalável do cavalo, que é uma das qualidades da raça lusitana, totalmente focado no trabalho que o cavaleiro pede para ele. O belo cachorro Doberman se divertiu muito e tentou participar, mas o cavalo não deu a mínima bola para ele, então, longe de prejudicar, eu achei um acréscimo divertido aí na participação do Fabinho. Mas quanto à técnica da prova em si, né, o Fábio sempre dá uma aula, o cavalo marcando a mesma cadência impressionante do começo ao final. É um reloginho, o Hidalgo, muito bom. No primeiro lugar, a Ana Vitória com o Kiss. É um cavalo muito suave, muito elegante, é quarto de milha, mas poderia ser qualquer raça. Sempre coloca belas mudanças ao tempo, sempre muito leve e tal. Como sugestão para Ana, trabalhar um pouco os altos, às vezes ele abre um pouco nos altos, e assim vai se tornar ainda mais competitivo, mas é um conjunto que vem despontando muito forte aí na equitação do trabalho. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para um breve comentário sobre a categoria preliminar amador. Esta é uma categoria bastante disputada. Para se ter uma ideia, a diferença de pontos percentuais foi de 0,30 aproximadamente entre o terceiro e o segundo colocado, assim como entre o segundo e o primeiro colocado, o que demonstra que o campeão desta etapa estaria muito bem representado por qualquer um desses conjuntos. Dito isso, o terceiro lugar ficou com Sofia Batista com Farrapo de Maripá,
um cavalo da raça manga larga machador que vem cada vez mais se firmando na modalidade. Um bom ritmo de prova, muito objetivo, e eu diria que poderia trabalhar mais as transições de entrada, galope e passo e ter mais atenção no final da ponte. Uma boa prova. Já o segundo colocado foi para Mauro Fiorentino, que montou o Xerox VO, um puro sangue lusitano, muito habilidoso e experiente. O conjunto realizou uma prova com movimentos precisos, bom percurso, precisa dar um pouco mais de atenção à transição de entrada, preparar melhor a transição de saída na ponte e ajustar os 2 tambores. Também uma bela prova. O primeiro lugar, o campeão desta categoria tão disputada, ficou com a Sofia Batista, que nos apresentou Arum de Maripá, mais um cavalo da raça manga larga machador, também se firmando cada vez mais na modalidade. Uma prova bastante objetiva, com movimentos precisos, correta utilização das ajudas. Talvez um pequeno ajuste da transição de entrada para a ponte. Uma prova quase que perfeita, vamos dizer assim. Bom, como eu já citei anteriormente, uma prova muito acirrada e certamente qualquer um dos 3 conjuntos poderia ficar com o primeiro lugar, tendo em vista a pontuação. Não podemos esquecer que esta é dada através da soma das notas de 2 juízes e que neste nível, um pequeno detalhe, qualquer diferençazinha que parece bobeira, por menor que seja, vai sim fazer a diferença no final da prova. Espero que todos os conjuntos dessa categoria continuem nos proporcionando disputas como esta. Parabéns a todos, forte abraço e até a próxima. Olá pessoal, sou Elson Sabadini e venho comentar a prova preliminar aberta. Essa prova tem grandes cavaleiros e grandes cavalos já aproximando-se das séries mais fortes. Prova difícil de ser julgada, os 2 juízes tiveram uma alegria grande de julgar essas provas, porque os cavalos estão todos bem avançados, estão num nível gostoso de julgar. O tanto que Fábio e Fole, que ficaram em terceiro lugar, fizeram uma excelente prova, com bom ritmo, boa encurvatura. Em alguns momentos perde o equilíbrio, mas esse equilíbrio dá para se ver que vai ser recuperado à frente. É um cavalo de potencial ali, o Fábio um bom cavaleiro, e a tendência é aumentar as notas nas próximas provas. Segundo lugar também coube a Fábio e Arum. Fez também uma excelente prova. Na ponte, o cavalo dele é um pouco tenso. Aí, quando conseguir relaxar esse cavalo, para ele passar com mais molejo em cima da ponte ali, com mais confiança, que ele passa um pouquinho tenso, a tendência é melhorar nesse obstáculo. E no salto falta um pouquinho de fluência, ele chegar na mesma batida, atravessar e continuar na mesma batida. São detalhes pequenos, mas que a gente que está julgando vai vendo e vai comentando, e dando as notas com certeza. Fábio está no caminho certo com seus 2 cavalos. Um ganhou do outro por diferença mínima no meu ponto de vista aqui. A tendência é chegar bem mais à frente com esses cavalos nas provas. O primeiro lugar ficou para Márcio Ícaro, cavalo muito concentrado, de bom ritmo, de boa impulsão, e ele precisa melhorar a mudança de pé. Ele há um desequilíbrio nele e o pé ainda não avança no momento certo, Então perde um pouco a fluência aí, e ele arrumando esse posterior desse cavalo e botando ele um pouco mais uphill, esse cavalo é cavalo para mundial também, é cavalo de grande potência aí. Então estão todo mundo de parabéns. Conto com vocês no brasileiro que vem o próximo. Boa sorte e muito obrigado e parabéns.
Passando agora à categoria intermediária, onde tivemos 3 conjuntos muito equivalentes do mesmo estabelecimento, inclusive. Ara Santo Ângelo, mostrando a equitação de trabalho em sua forma mais tradicional, com 3 belos lusitanos e seus cavaleiros. O terceiro e o segundo lugar fizeram um empate de pontuação, só mostrando como é difícil achar diferenças nas qualidades deles, né? O Júnior, em terceiro lugar, mostrou uma apresentação bem equilibrada, bem contida, né? Cavalo também muito experiente. O Luiz Carlos de volta com a gente na equitação de trabalho, também muita presença e brilho. O cavalo mostrando um ladear muito convincente, várias características. Enfim, a equitação de trabalho nos seus exercícios clássicos mais difíceis aí. O Jean, com o Gênio em primeiro lugar, na minha visão, se destacou um pouquinho, porque o cavalo mostra um galope um pouco mais à frente, um pouco mais avançado, sem perder a característica de reunião e imponência, né, que são pedidos para os níveis mais elevados da modalidade. Mas, enfim, é um bom clipe dos 3 primeiros. Na categoria intermediária é uma aula para todos que querem entender a essência desse esporte, da energia útil do cavalo ibérico. Enfim, parabéns aos ginetes e aos proprietários desses belos cavalos. Olá, aqui é o juiz Alberto Guerra. Gostaria de fazer um breve comentário sobre os 3 conjuntos campeões da categoria principal. Uma categoria com uma disputa muito acirrada, né? A pontuação dos 3 conjuntos muito próximas. Realmente foi uma etapa decidida nos detalhes. O Luiz Carlos, junto com o Xerox VO, fez uma apresentação muito consistente e séria. Em alguns momentos da apresentação, o Xerox apresentou uma pequena reação em embocadura e também a execução do obstáculo número 4, com o desenho dos círculos em volta dos barris um pouquinho mais fechada, mais próxima dos elementos, valorizaria ainda mais a apresentação dele dentro desta etapa. Mas isso não desabona em nada a apresentação e a qualidade do conjunto. Já o Luiz Carlos também com o Cisne, uma apresentação igualmente equilibrada, o Cisne muito concentrado e na mão do Luiz Carlos o tempo todo da apresentação. Apresentou algumas pequenas reações à embocadura no obstáculo 1 e no obstáculo 5, mas também igualmente uma apresentação muito consistente. Com certeza é um grande candidato aí ao campeonato e também às próximas etapas dentro da categoria. E o Benedito Torres junto com Artemis para finalizar a nossa avaliação. Igualmente uma apresentação muito séria e consistente, né? Um conjunto muito equilibrado, né? Já trabalham juntos há bastante tempo. Ele apresenta uma pequena imobilidade, umas pequenas reações no obstáculo 1 e perdeu um pouquinho de ritmo durante a execução do obstáculo 4. Mas o conjunto da apresentação foi muito favorável, o Artemis sempre muito bem colocado, executando muito bem aí a sua apresentação. Os 3 conjuntos estão de parabéns, são conjuntos muito equilibrados e com certeza vão fazer um espetáculo muito bonito para nós aí que gostamos da equitação de trabalho, porque tanto nesta etapa quanto durante o campeonato são fortes candidatos ao título. Parabéns aos 3 concorrentes e obrigado a todos que participaram dessa etapa da equitação de trabalho. Eu aguardo vocês na próxima. Obrigado.